passar pela sua criança em casa. Tudo bem? Meu nome é Mirleide, sou psicóloga e eu gostaria de falar um assunto com você que é muito importante, né? Sei que não está sendo fácil a quarentena, ficar em casa, né? Deixar de trabalhar, muito tempo para tentar entreter a nossa criança, mas enfim, esse assunto é pertinente, por isso eu trouxe. Mês de maio é considerado mês de enfrentamento ao abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso, esse tema precisa ser trabalhado. Quanto mais pessoas estejam informadas, quanto mais pessoas saibam sobre isso, mais a gente vai conseguir ajudar nossas crianças. Então, 18 de maio ele é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A maioria das pessoas, né, postam na sua rede social, Instagram, Face, faça bonito, denuncie, mas em muitos casos isso não é levado adiante. Em muitos casos as pessoas não conseguem nem identificar que a criança está sendo abusada. Então eu trouxe algumas informações para você e eu gostaria que você recebesse aí com carinho, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar no meu Instagram, pode deixar no Face, que eu respondo. Dezoito de maio. Por que 18 de maio? Nesse dia, essa menina linda de 8 anos, chamada Araceli, ela, lá capixaba de Vitória, ela foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada, né, numa orgia imensurável. Seu corpo apareceu 6 dias depois, desfigurado por ácido. Os agressores jamais foram punidos. Então, assim, por causa disso, surgiu um movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, assim, a partir dessa data, desse fato, né, muito triste, foi que surgiu o enfrentamento contra o abuso e exploração sexual. As informações que eu irei usar com vocês, ela foi tirada da cartilha do projeto Ação Educativa contra a Exploração e Abuso Sexual de Criança e Adolescente em União da Vitória, Paraná. Então, existem várias cartilhas, né, o próprio governo disponibiliza, mas eu gostei muito da didática desse, então preferi utilizá-lo. Abuso sexual de crianças e adolescentes, uma triste realidade. O abuso sexual é uma triste realidade que ocorre em todas as classes sociais, religiões, independente do nível de escolaridade, vai do analfabeto até os doutores. A gente acha assim que, não, é porque não teve estudo, não teve instrução, é por isso que faz isso. Mas não, acontece também nas classes altas. Mas a maioria dos casos denunciados no Conselho Tutelar geralmente são de classes baixas. É muito mais difícil quando uma pessoa de nível social, tem mais dinheiro, conseguir descobrir esse tipo de caso. Alerta! A única forma de protegermos nossos filhos é ficarmos atentos, sabendo onde e com quem eles estão, né? Então, assim, você precisa saber. Hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, assim, aonde você está, com quem você está, traz a pessoa, deixa eu conhecer. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? Eu confio extremamente, né, na pessoa, no amigo. Não, mãe. Não, pai. Não, responsável. Tenha esse olhar atento para a sua criança. Os abusadores, eles podem ser pessoas próximas das crianças ou não. O acompanhamento cuidadoso e a orientação à criança é totalmente fundamental. Você precisa orientar, meu filho, minha filha, não deixe que toque nas suas partes íntimas. Meu filho, existem, papai e mamãe, vários vídeos no YouTube que eles são exatamente para orientar
a criança contra o abuso, contra a exploração. Então, assim, tira esse tempinho que você está em casa, que você está nesse isolamento. Então, tira esse tempinho para que você põe a criança para assistir, assista com ela, diga, olha, meu filho, não pode trocar roupa na frente do primo, do seu irmão. Então, assim, faça essas orientações. Esse é o melhor meio da gente evitar que a criança seja abusada. Pais, não deixe seus filhos sozinhos, nem confie demais nas pessoas que se aproximam de sua família e do seu filho. Há sempre um motivo quando alguém se aproxima. É preciso saber que motivo é esse. Né? Então, fica na Mirleide, você paranoica? Não tanto, mas você tem que ter esse olhar de preocupação, de cuidado. Não é ser paranoico, é cuidado. Mas afinal, o que é o abuso sexual? É todo ato ou brincadeira sexual, a relação hétero ou homossexual, em que o agressor, que é o adulto, tenha mais consciência do que a criança ou do que o adolescente sobre o que está fazendo. Na maioria dos casos, eles não têm toda essa consciência e está sendo abusado, principalmente se esse agressor é alguém da família, alguém que ele ama. Então ele vai dizer não, não é abuso, foi só um engano. Então assim, abuso é tudo isso. Um toque que você não quer, um beijo que você não quer, tudo isso pode ser caracterizado. Você sabia que fazer com que uma criança, uma adolescente assista filmes pornográficos ou presencie relações sexuais, fazer com que uma criança, um adolescente vejam adultos nus, revistas pornográficas ou adultos se masturbando, fazer ou filmar crianças e adolescentes nus com posturas eróticas, ficar observando as genitais de crianças e adolescentes para conseguir se excitar, mesmo que seja de forma escondida, podendo assustá-la ou perturbá-la. Falar sobre relações sexuais com crianças e adolescentes com a finalidade de excitar ou de deixá-lo excitado. Tocar ou acariciar os órgãos genitais de uma criança. Ter relação sexual, anal ou genital com uma criança. Tudo isso é abuso sexual. Não dá para achar que não é. Não, só foi um carinho, foi um mal entendido. É abuso sexual. Fique atento. Quem é capaz de abusar sexualmente de crianças ou adolescentes? Geralmente é uma pessoa que a criança ou adolescente conhece. Como? Não fique perplexo. Pai, padrasto, tios, irmãos mais velhos, irmãs, mãe, madrasta, tia, primo, avô, avó, vizinho, amigo, babá, professor, médico, policial, entre outros. Todos eles são pessoas que geralmente as crianças têm contato. E aí você nem imagina, diz que pode confiar e a criança acaba sendo abusada. Eu presenciei um caso, atendi uma criança de 3 anos, onde ela foi abusada pelo pai. E ela chorava porque ela não queria ser separada do pai. Eu quero meu papai, eu amo meu papai. E ela não tinha noção. E o pai, todas as vezes que abusava dela, ele estava drogado. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que estar atento. Ah, mas é o pai. Claro, existem casos, né? Como dizia Freud, um charuto pode ser apenas um charuto. Mas existe caso onde o pai é o próprio agressor, o abusador. Assim como tios, avós. Então a gente tem que ter esse cuidado e orientar nossa criança sempre a falar a verdade. A maioria dos abusadores sexuais pertence às famílias disfuncionais. Mirleide, o que é o disfuncional? O que é isso? Isso significa que a maioria dos casos, a cada 5 abusador, 10 abusador, 5 a 3 vieram de famílias que mãe e pai eram usuários de drogas, onde eles foram abusados sexualmente.
Eles, além disso, sofriam violências físicas, emocionais, né? Então, tudo isso psicológicas. Então, a maioria dos abusadores tem esse perfil. Quais são as consequências do abuso e da exploração sexual na vida das vítimas? Independentemente da forma de abuso ou de exploração sexual, sempre ocorrerão traumas que podem ser irreversíveis, né? Às vezes a criança cresce, se torna adulta e ela acaba tendo problemas até mesmo no seu relacionamento sexual com o marido, com a esposa, porque o trauma foi tão severo que ela não consegue lidar com aquela situação no seu casamento, enfim, em outras áreas da vida dela também. As reações podem começar imediatamente ou depois de algum tempo, né? Então a gente precisa estar atento ao comportamento dos nossos filhos. Devemos ficar atentos aos seguintes sinais. Que sinais, né? Eu não sei se você vai conseguir ver, eu quis trazer os mais, ser bem rico mesmo, para que você guarde isso no coração e se preocupe, né, com a sua criança. A criança ela pode apresentar ansiedade excessiva, presença de pesadelos, conversas ou gritos durante o sono, dificuldade ou medo de dormir, perda ou excesso de apetite repentino, fazer xixi na cama, que a gente chama como enurese noturna, ou problemas intestinais, presença de sangramento, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, infecções ou dores nas regiões genitais e abdominais, comportamento muito agressivo ou muito isolado, dificuldade de aprender na escola, quando antes aprendia com facilidade, dificuldade de concentração, tristeza, abatimento profundo ou choro, sem causa aparente. Comportamento sexualmente explícito, ao brincar, demonstra conhecimento sobre sexualidade inapropriada para a idade. Eu acompanhei um caso que a criança ela, ela foi abusada sexualmente e ela estava em público na escola, ela sentava em determinados objetos e se estimulava até que ela viesse a ter um orgasmo. Então, a professora, né, os coleguinhas viram e aí foi onde se percebeu que ela estava sendo abusada. Masturbação visível e contínua, brincadeiras sexuais agressivas. Esses são alguns dos sinais que a gente tem que estar atento. Alerta: a maioria dos casos não é denunciado. Quando há envolvimento de familiares, é mais difícil que a vítima consiga denunciar, por motivo afetivo, por medo do abusador, medo de perder os pais, medo de ser expulso de casa, medo de que não acreditem nela, medo de ser culpado pela discórdia da família. A maioria não denuncia exatamente por causa disso. O agressor, o abusador, ele diz assim: se você contar, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, né? E você nunca mais vai vê-los. Se você contar, no caso da adolescente, eu vou desmentir, eles não vão acreditar em você, eles vão acreditar em mim. Então, a maioria não conta por isso e por medo, porque é ameaçado. Então, se você percebeu que tem um comportamento que a criança não apresentava, a criança ou adolescente não apresentava antes, desconfie e mostre para a criança que ela pode confiar em você. Independente do que o abusador está falando, ela pode confiar em você. Outro alerta importante. É muito difícil que uma criança conte mentiras ou fantasias sobre o abuso sexual. Portanto, pais, professores, profissionais de saúde, acredite nas crianças e adolescentes. Eles precisam se sentir acolhidos e seguros para que denunciem os abusadores e possam se recuperar do sofrimento que viveram. Eu tive o privilégio de trabalhar numa escola como psicóloga escolar e nós fizemos uma campanha
em maio mesmo, onde a gente trabalhou esse tema. E lá, depois que nós trabalhamos esse tema, muitas crianças apareceram falando das suas dificuldades, né? Então, nós tivemos casos que crianças estavam sendo abusadas, e isso nos ajudou a ajudar nossas crianças, nossos alunos. Então, assim, é algo que é totalmente importante. A maioria das pessoas não tem o hábito de ler, não tem o hábito de assistir um vídeo que seja longo, mas eu acredito que é preciso que você assista, que você acredite, que você diga, você pode contar comigo, eu estou aqui, para que a criança entenda o quanto que ela pode sair dessa situação. E ao identificar o que está acontecendo, o abuso e a exploração sexual, o que deve fazer? Primeiro, é preciso ter claro que não denunciar o abuso sexual pode ser fatal para a criança ou adolescente, né? Então, como a gente viu, além dos danos emocionais, físicos, né, psicológicos, então, assim, a criança sofre, então tudo isso pode ser fatal para ela. Então, cabe a nós, pais responsáveis, né, adultos, sadios, então, que denunciar, cabe a nós. Mesmo que o abusador esteja dentro de casa, a gente tem que fazer isso. A denúncia é a única forma e a mais correta de se impedir que o abusador continue a praticar seus atos e que seja punido pela justiça. Todos somos responsáveis e temos o dever de denunciar. Todos. Se você é vizinho e sabe que a sua vizinha está sendo abusada, o seu vizinho, então assim, denuncie. Né? Se você é professor e sabe que um aluno está sendo abusado, uma aluna, denuncie. Não guarde para você. É o nosso direito de denunciar, de salvar nossas crianças. Se você é pai, mãe ou familiar e descobriu que está ocorrendo o abuso sexual, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, acredite na criança e no adolescente. Ofereça seu apoio, busque lhe passar segurança e em seguida procure o conselho tutelar da sua cidade para fazer a denúncia. Então, não sei onde você mora, mas com certeza tem um conselho tutelar lá perto de você. Caso não seja possível, procure a vara da infância e da juventude. Também tem o Disque 100 que você pode estar entrando em contato. Se você é professora ou diretora e descobriu ou suspeita que esteja ocorrendo abuso sexual, comunique imediatamente ao conselho tutelar. Evite tomar atitudes de falar com a família, pois se o abusador fizer parte da família, poderá agir de forma a evitar a ação e o conselho tutelar. Então, assim, se você tem suspeito, você tem que acionar o conselho tutelar. Porque se o abusador for o pai, padrasto, madrasta, então, assim, eles vão tentar evitar de todas as formas que você denuncie. Se você é vizinho e descobriu ou suspeita que esteja ocorrendo abuso sexual, você pode fazer uma denúncia ligando para o conselho tutelar. E caso não queira se identificar, poderá fazer uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Vai no Google, você sabe que hoje a tecnologia está a nosso favor. Busca aí o telefone do Conselho Tutelar da sua cidade. E aí você liga para lá e diz, olha, meu vizinho está sofrendo abuso, ele estava gritando, chorando muito, eu gostaria que investigasse. E aí o conselho vai ser acionado e vai lá. Esse desenho eu trouxe de uma criança, né, que ela sofreu abuso sexual e geralmente as crianças, elas, através do lúdico, do brincar, elas trazem muito o que elas vivem. E nesse caso a criança desenhou o abusador dela com um pênis. Então gostaria que vocês olhassem. Então fique atento até mesmo nos desenhos, naquilo que a criança está brincando. Teve caso que as crianças brincavam com as bonequinhas, né? E aí elas faziam com a boneca do jeito que o abusador fazia com ela.
Então fiquem atentos porque isso pode ajudar. E esse daqui são depoimentos de crianças que sofreram abuso, né? Então, assim, são inúmeros, né? É muito mais comum ocorrer o abuso, a exploração sexual do que a gente imagina. Então, não podemos fazer vista grossa, né? Achar que só acontece na casa do vizinho, não acontece na nossa. Então, a primeira menina, era Marcela, de 8 anos, ela disse assim, era só a mamãe sair que ele vinha fazer comigo. O segundo, ele dizia, agora eu posso fazer o que quiser, porque a sua mãe não acreditou em você. Era um menino de 14 anos. O terceiro, não pedi para ele tocar em mim. Uma menina de 10 anos. Não seja cúmplice. Abuso sexual é crime. Ajude a combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, não se cale. Mesmo que seja assustador, mesmo que doa, né, se a pessoa for da sua família próxima, mas você tem que denunciar. Quem não denuncia também violenta. Né? Então, tem o Disque 100, como eu falei para você, para denunciar, além do Conselho Tutelar, da Vara de Infância e Juventude. Abuso sexual. Chega. Você pode dizer isso? Você pode fazer a sua parte e ajudar com que a nossa criança tenha um futuro saudável, sem traumas. Eu conto com você. E eu deixo meu muito obrigada. Mais uma vez eu digo, sou Mirleide, né, Queiroz, sou psicóloga. E deixo para vocês um tchau, tchau e obrigada.